Então, a gente, nessa aula, vai assistir o que a gente vai fazer nesses 2 meses de revisão da matéria do primeiro ano. Vocês sabem que a gente está com esses 2 meses, março e abril, destinados à revisão da matéria do primeiro ano. E para fazer essa tarefa, a gente tem 2 apostilas, a apostila 1 e a apostila 2. Na apostila 1, vocês vão encontrar a revisão da matéria de Grécia. Então, a gente tem lá, a gente vai ver agora na apostila como está funcionando a apostila de revisão de Grécia. Na apostila 2, vocês vão encontrar a revisão da diferença entre discursos mitológico e discurso de filosofia. Então, vamos ver as apostilas. Lembrando que vocês têm que resolver os exercícios da apostila e preencher só com as respostas. As questões não estão no formulário que tem que ser preenchido. O formulário está na pasta de filosofia e no formulário vocês não têm as questões. As questões estão na apostila. Então, vocês pegam a apostila, que também está lá na pasta, vem no final da apostila, tem 4 questões. Vocês vão ler as questões e responder só a resposta no formulário. Cada formulário preenchido está valendo 2 pontos. E aí vocês vão ter 4 formulários, um formulário para cada apostila. No final, vocês vão ter 8 pontos, que vai ser a nota desse bimestre. Então, vocês têm agora já 2 apostilas, que é para o mês de março, e aí vai chegar outras 2 apostilas, apostila 3 e 4, que vai ser para abril. Então, a gente está no final de março, vamos hoje ver essas 2 apostilas, entender a matéria, para que quando chegar daqui a 2 semanas, quando chegar abril, a gente possa se deter, possa estudar as apostilas que vão chegar. Então, vamos dar uma olhada agora na apostila número 1. Eu vou colocar aqui na tela. Então, a apostila número 1 está aqui. Então, vocês têm no sumário o que vocês vão ver na apostila. Nesse sumário, vocês têm 5 aulas. Aula 1, hora do vídeo. Vocês têm uma aula sobre filosofia antiga. Aula 2, origem do filosofar. Aula 3, o texto da Maria Helena Chauí, que é uma filósofa brasileira. Bom dia. A gente vai fazer agora, então, essa revisão da apostila 1, para saber do que se trata. E aí vocês vão ter, então, essa apostila para ler no que consiste o começo da filosofia, que vocês têm a figura que inicia, né, a filosofia, como a gente conhece, como amor ao saber. Philo vem do grego, quer dizer amor, e Sofia também vem do grego, quer dizer saber. Filosofia, amor ao saber. O problema começa já no início para a gente saber se existe ou não saber, se existe ou não sabedoria. E Sócrates, ele é um filósofo que considera essa questão tão importante que talvez a frase mais famosa dele nos remonte a essa questão. Qual é a frase mais famosa de Sócrates? Só sei que nada sei, não é isso? Só sei que nada sei. Então, ele aponta para que há um saber necessário na filosofia, que é um saber
sobre o não saber, né? Um saber sobre a ignorância, ou um saber sobre a necessidade da gente ter uma postura humilde para poder aprender. Então, começa com Sócrates, só sei que nada sei. Mas existia filosofia antes de Sócrates? Existia sob a forma de pensamento. Então, a gente costuma estudar três pensadores no início do conhecimento que a gente chama de filosófico. Mas a gente não chama esse conhecimento dos que vieram antes de Sócrates ainda de filosofia, porque a palavra filosofia não era usada. Eles se dedicavam ao pensamento, mas não tinham o método que é o da conversa. Qual era o método? Então, a gente não sabe, mas a gente tem acesso a algumas frases que seriam desses pensadores. A gente costuma estudar no ensino médio só três. Quem são eles? Começa com Tales de Mileto. Tales de Mileto, a gente estuda apenas uma frase, que é uma frase muito enigmática, difícil de entender, que é tudo é água. O que será que Tales queria dizer afirmando tudo é água? Então, você pode achar estranho essa frase, né? Por que ele não falou tudo é fogo? Qual a importância dessa origem da totalidade ser afirmada como água? Bom, a gente pode discordar que seja água. O importante é que a gente pode discordar. Então, talvez a importância da frase nem esteja tanto na frase, mas naquilo que ela tornou possível, né? Então, nas religiões, raramente você pode discordar da fala do sacerdote, da fala do padre, também na mitologia. Não faz sentido você discordar de um deus, né? Por exemplo, na mitologia grega, a gente tem um deus chamado Cronos, que é o deus do tempo. Muitos de vocês talvez conheçam através das histórias do Percy Jackson, né? Que ele brinca com essa coisa dos deuses ainda sendo possíveis. Então, não tem sentido você falar, olha, Cronos, seu deus do tempo, eu discordo de você. Eu acho que o tempo não é importante. Não faz sentido. Agora, com relação à frase de Tales de Mileto, só faz sentido. Então, Tales de Mileto, ele afirmou, tudo é água. Eu discordo. Eu acho que, entre aspas, né, eu discordo, se eu for uma filósofa, no momento em que eu estipulo a possibilidade da gente fazer filosofia, eu vou me referir a tudo é água. E vou falar, não, tudo não é água. Eu acredito que tudo é ar, como fez Anaximenes. Então, assim, eu posso discordar. E nisso consiste a filosofia, o nascimento da filosofia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês escreverem no chat, né? Mas, por enquanto, o que é importante é essa concepção de que no começo do pensamento, que depois a gente vai chamar de filosófico, a gente tem essa afirmação da totalidade. E no caso Tales de Mileto, é esse primeiro pensador que, segundo um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, afirmou que inicia essa possibilidade da gente dizer pensamento. Por quê? Porque ele afirma a totalidade, ele afirma essa grande unidade que a gente não sabe se a gente, ser humano, mortal, pode alcançar, que é falar tudo, né? Será que o fato de eu afirmar tudo já insere na totalidade eu e a possibilidade mesmo de eu convocar a totalidade? Ou só um Deus que pode fazer isso? Né? Falar sobre a totalidade, estar na totalidade. A princípio, né, a gente pode falar da totalidade
Porque Tales de Mileto fez isso. Então, porque Tales de Mileto afirmou a totalidade, que hoje a gente pode falar, não, a totalidade é uma questão a qual a filosofia, já como método, vai se ater e vai pesquisar, vai pensar, né? A filosofia se destina a pensar a totalidade. Essa é a principal característica da filosofia. É o que distingue a filosofia das outras áreas do saber. A filosofia, ela se atém à totalidade. Então, assim, Tales de Mileto considerou isso que a gente concebe como pensamento. E aí, Tales de Mileto, então, foi o primeiro, e a importância dele consiste no fato dele enunciar a totalidade e dos outros que vêm depois dele poderem criticar aquilo que ele falou, né? Então, é preciso que vocês consigam enxergar a dimensão de herança que existe no pensamento filosófico. Muitos vão considerar que a filosofia, ela parte da rivalidade, mas nesse âmbito da filosofia grega, a gente pode ver que mais do que a rivalidade ou a competição, que também vai ser importante, também vai estar como tônica do pensamento filosófico, é esse caráter de herança. Então, Parmênides é o pensador que a gente costuma estudar, depois de Tales de Mileto. Parmênides vai poder se referir também à totalidade, porque Tales de Mileto começou com essa tradição. E qual vai ser a sentença de Parmênides que a gente estuda? A gente estuda essa aqui. O ser é, o não ser não é. Essa é a sentença mais estudada, né, mais referida desse pensador que parece, o nome dele parece o de uma pizza, né? Vê se vocês não acham. Parmegiana. É Parmênides o nome dele, e o conceito que a gente estuda, né, quando talvez a noção de conceito nem existia ainda, isso aqui a gente está se localizando no século VI antes de Cristo, 500 e pouco, então é muito lá atrás, é quando a escrita tinha acabado de ser inventada na Grécia, né, a escrita que a gente concebe como alfabética, que é talvez uma das principais heranças que a cultura grega deixou para o Ocidente, é essa possibilidade da gente escrever, né, com base em letras. Muitas culturas elas trabalhavam com o silabário, que é a escrita a partir das sílabas já compostas. O alfabeto você junta letras e aí você compõe um pensamento a partir de letras e não de sílabas. E isso os povos gregos absorveram dos povos fenícios, né? Nessa época em que Tales de Mileto também está pensando como é possível uma pirâmide ser construída, como é possível você prever o eclipse. Então, isso foi o que Tales de Mileto fez, além de enunciar essa frase, tudo é água, que para a filosofia é mais importante até do que as descobertas que cada um desses pensadores fizeram no campo da matemática. Vocês já devem ter ouvido falar do teorema de Tales de Mileto, o teorema de Parmênides, né? E agora a gente está vendo, então, Parmênides, ou a gente não costuma estudar a parte matemática em filosofia, a gente estuda o pensamento desses pensadores. E o pensamento de Parmênides pode parecer enigmático, e é mesmo, porque ele afirma o ser é e o não ser não é. Essa frase é muito parecida com outra que vocês já devem ter ouvido falar, que é a frase de Hamlet, personagem de Shakespeare, né, no teatro elisabetano, mas isso que é ser ou não ser, essa questão, né? Essa frase
é uma referência, talvez, a Parmênides, e essa frase foi enunciada em 1500 depois de Cristo. Aqui a gente está no século 6 antes de Cristo. Então, essa frase é que vai servir, talvez, à possibilidade de Shakespeare afirmar ser ou não ser, eis a questão. Aqui não está em jogo a possibilidade de um ser humano ser ou não ser. Com Parmênides, está em jogo a possibilidade da totalidade ser. O ser aqui é a totalidade, é tudo. Então, o ser é e o não ser não é. E aí, esse é um poema da deusa, e a deusa teria dito a Parmênides esse poema que a gente estuda, que é essa afirmação de que o ser é e o não ser não é, portanto, não vá pelo caminho do não ser, porque ele não é. É a frase que está no poema de Parmênides, que teria sido dito pela deusa. O ser é e o não ser não é. Não vá pelo caminho do não ser, porque ele não é. Poema da deusa. Bom, então eu falei que eram 3 pensadores, a gente viu 2, Tales de Mileto e Parmênides. O terceiro é um filósofo, talvez ele é referido como o mais enigmático de todos, Heráclito. E o Heráclito ele vai afirmar tudo é transformação. Tudo é transformação ou tudo é devir. Ele afirmou uma frase, uma sentença que é muito comentada nos livros didáticos, que é: não é possível se pisar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque o pé muda, o rio muda, né? A totalidade, sobretudo, em que o pé e a água se juntam, muda. Tudo é transformação, tudo é devir. Quem colocou essa afirmação foi Heráclito. Então tá aí, são 3 pensadores que na tradição vão receber o nome de pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Justamente porque é antes de Sócrates, antes de Sócrates. E qual a importância, então? A gente já está vendo. A importância de Sócrates deve ser gigantesca, né? Para a gente poder até nomear os pensadores que vieram antes dele como pré-socráticos. E é exatamente isso. Sócrates, ele inaugura a tradição filosófica que a gente está realizando aqui, agora, que é a tradição filosófica da conversa, em que o outro tem escuta. Então, a gente pode pensar questões, sobretudo, da origem da totalidade, mas também da ética, sobre como é melhor que eu me comporte, que eu haja para que eu seja feliz, e não só eu, mas a cidade toda. Então, aí eu já estou falando sobre qual é a principal questão para Sócrates. A principal questão é como ser feliz. Como alcançar a felicidade. E não só eu ou vocês, mas a cidade, como a polis, que é a palavra grega para dizer cidade, como a polis pode ter uma política, justamente, capaz de tornar a cidade feliz. E aí a resposta de Sócrates é simples. Ele responde que é através da ética. Só que você tem um problema. É que a palavra ética não existia antes. Vai ser justamente Sócrates quem vai cunhar essa palavra, que vem do grego ethos. Ethos tem 2 formas de escrever, de grafia, que é ethos sem H e ethos com H.
Ethos sem H quer dizer caráter, e aí você pode distinguir, a princípio, uma pessoa com ethos, que é uma pessoa com caráter, de uma pessoa sem ethos, que seria uma pessoa sem caráter. Isso antes de Sócrates, no universo da Grécia Antiga, do vocabulário que Sócrates tinha para pensar. E aí ele tinha essas duas palavras. Ethos com H, por sua vez, quer dizer costume. E é mais nessa palavra que Sócrates vai se ater, porque ele vai querer saber se é possível existirem costumes melhores do que outros, para a gente poder alcançar isso que ele chamou de felicidade. Né? Será que existem alguns costumes mais importantes, mais interessantes para a gente alcançar a felicidade? Primeiro, a gente precisa saber o que significa felicidade, né? E aí Sócrates também estabelece uma diferença importante, que é a diferença de tempo. Então, você tem uma diferença entre alegria, que seria momentânea, e felicidade, que seria algo mais duradouro. Então, você pode ficar alegre porque você vai comer um bolo, mas isso não pode te fazer mais feliz. Por quê? Porque aquele bolo pode te fazer mal. Então, você pode comer o bolo e acreditar que isso vai te tornar feliz, mas de fato não acontecer. E aí, se não acontecer? Então, esse é um problema. O Sócrates, ele vai falar, olha, eu preciso de algo que torne a todas as pessoas mais felizes, mas de preferência que seja algo mais certo do que algo que eu possa comer e me fazer mal, né? Então, assim, ainda que a certeza não exista, é impossível você ter uma certeza grande de que você possa fazer algo e isso te tornar feliz, como no caso do meu bolo, você almeja, só que você almeja essa possibilidade de ter uma ética certa. E ele vai conseguir, ele vai chegar, através dessa conversa, que a gente chama de dialética, alcançar esse universo que é o da ética que vale para todos os seres humanos. E aí vocês podem ter clareza sobre essa palavra, a palavra ética. Não faz sentido uma ética que seja particular, ou seja, uma ética que valha só para mim ou só para vocês. Né? O que a filosofia busca é uma ética universal, ou seja, que valha para todos os seres humanos, independente de classe social, independente de etnia, independente de gênero, né? Uma ética que valha para todos os seres humanos. E Sócrates vai alcançar, que é a ética das virtudes. O que significa virtude? Virtude é tudo aquilo que me fortalece. O que fortalece? Sócrates vai falar virtude. Mas o que é virtude? Aquilo que me fortalece. Mas o que me fortalece? Parece aquela brincadeira do Tostines, né? Tostines é crocante, como é que é? Tostines é crocante porque é fresquinho ou é fresquinho porque é crocante? Isso foi uma propaganda da minha época de criança. Até hoje a gente costuma fazer essa brincadeira. A questão é assim mesmo, né? A filosofia, ela tem um método que se realiza um pouco de forma circular, né? Você quer uma ética? Então, você tem Sócrates, que responde sobre a ética da virtude como a melhor, e aí a ética da virtude é aquela que te fortalece, e aquilo que te fortalece é virtuoso. Mas aí que precisa a gente saber, então, o que me fortalece? E a resposta vai ser o seguinte: aquilo que te fortalece é a virtude. O que é virtude? Exemplos de virtude: paciência, coragem,
generosidade, ser uma pessoa amorosa, humildade. Então, aqui a gente já tem 5 exemplos de virtude. A ideia é que, se você praticar a paciência, a coragem, a generosidade, o ato de ser amoroso, a humildade, você vai se tornar mais feliz e vai tornar as outras pessoas mais felizes. Então, é muito simples. Se você pratica as virtudes, você vai ser mais feliz. Simples assim. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você não pratica as virtudes, você vai se tornar infeliz. E aí tem uma palavra para dizer não virtude. A palavra é vício. Então, a ética das virtudes, ela consiste nisso, em você poder diferenciar virtudes de vícios. E aí, todo o oposto de cada virtude vai ser um vício. Então, qual é o oposto de paciência? Impaciência, não é isso? Qual é o oposto de coragem? Covardia. Qual é o oposto de generosidade? Egoísmo. O oposto de ser uma pessoa amorosa é uma pessoa rancorosa. O oposto de uma pessoa humilde é uma pessoa arrogante. Então, aqui você tem essa diferença entre virtude e vício. Segundo Sócrates, você pode estabelecer em toda comunidade, em qualquer lugar que exista ser humano, essa diferença entre virtude e vício. E a virtude é o que me fortalece e é também o que me torna feliz. Não só a mim, como a todos os seres humanos. Então, a paciência, a prática da paciência, a prática da coragem, da generosidade, da humildade, isso seria capaz de tornar não apenas a mim, mas toda a sociedade mais feliz. E o oposto é igual, idêntico. Se eu pratico os vícios, e aqui você tem exemplo de vício, impaciência, covardia, egoísmo, rancor, arrogância, você se torna infeliz e torna a comunidade em que você vive também infeliz. Então, essa ética, ela é a primeira, talvez seja a mais importante. Né? Talvez a gente ainda não tenha conseguido superar isso que Sócrates, lá no século V a.C., estabelece como certo. Na apostila, vocês têm essa concepção na página 12, que é sobre a figura de Sócrates. Na página 12. Está falando um pouquinho sobre Sócrates como pai da filosofia, 2 obras que Sócrates figura como a personagem mais importante é Apologia de Sócrates e Fédon. Na Apologia de Sócrates, vocês vão encontrar um exemplo do que pode acontecer com o filósofo. A Apologia de Sócrates consiste no julgamento de Sócrates sobre aquilo que os juízes da cidade de Atenas julgaram que Sócrates deveria ser condenado.
E aí, para falar um pouco sobre a Apologia de Sócrates, essa obra, que eu recomendo muito a leitura, ela é um livro pequeno, dá para vocês lerem agora também, mais ainda, né, da quarentena, a gente está em casa, vocês estão convidados a ler a Apologia de Sócrates. Tem disponível online, PDF, fácil de achar. E aí, na Apologia de Sócrates, vocês vão encontrar talvez, exemplo de uma história que Platão, discípulo de Sócrates, escreveu no Mito da Caverna, na República. O que é o Mito da Caverna? Mito da Caverna, a palavra mito já mostra um pouquinho de como se vai dar o pensamento de Platão, né, em distinção ao pensamento de Sócrates, e o pensamento de Platão no pensamento de Platão ainda tem lugar os mitos, que a gente depois vai diferenciar da filosofia. O que é um mito? No universo grego, um mito, a palavra mito se refere simplesmente à narrativa. Então, mito, no início, é narrativa. Depois que vai assumir essa carga semântica que se chama a noção de fantasia, né, daquilo que não é verdadeiro. É só na contemporaneidade que a gente vai poder dizer que mito é uma coisa falsa. No universo grego, mito quer dizer ao contrário, é algo até mais verdadeiro, que a gente pode exemplificar com o mito da caverna. O mito da caverna é o seguinte: existiam presos dentro da caverna, prisioneiros. E aí, um prisioneiro, ele consegue se libertar e, com muita dificuldade, sair da caverna. Ele dói os olhos, ele faz aquele esforço para conseguir sair. No que ele sai, dói, né, a luz dói. E aí, ele, quando passa a dor, ele tem uma experiência maravilhosa, que é a experiência de ir ao encontro do bem. E aí ele fica meio em êxtase, né? Ele fica maravilhado com o sol, que é o bem, e ele começa a considerar que os amigos dele, que estavam dentro da prisão, também tinham o direito de ter essa maravilha, de ter acesso ao bem. E aí o que ele faz? Ele volta para a caverna e tenta libertar os outros prisioneiros. Os outros prisioneiros, quando ficam sabendo que existe um mundo fora da caverna, eles ficam com muita raiva do prisioneiro que voltou para libertá-los. E eles matam aquele que queria os libertar. Um pouco disso a gente vai ter na própria trajetória de vida de Sócrates. Sócrates foi a vida inteira professor dos cidadãos atenienses, e no final da vida, quando ele já estava com 70 anos, ele foi julgado por criar novos deuses e por levar a juventude para o mau caminho. E aí ele vai ser julgado, ele vai ter espaço para se defender. Então, essa frase que a gente fala que é de Sócrates, só sei que nada sei, foi uma frase usada no julgamento. Ele falava que como ele pode criar novos deuses, se ele tinha como hábito fazer os rituais, que eram os rituais aos deuses gregos, né, todos os dias, e justamente ele tinha o hábito de não saber. Então, como ele pode criar novos deuses, se aquilo de que ele mais se orgulhava era do ato de se mostrar ignorante, né? Enquanto todos achavam que tinham muitos conhecimentos, Sócrates se orgulhava de não ter conhecimento algum e de isso ser possível, né? Dessa postura de se você colocar como ignorante, ser uma postura possível. Então é isso, Sócrates tinha essa distinção. No entanto, no processo ele vai ser julgado e ele vai ser condenado. E aí você tem essa obra que é o Fédon. No Fédon a gente vai ter justamente esse caráter, né, de discutir sobre o ato de Sócrates de ser condenado a morrer
por envenenamento, ele está preso na cadeia, e aí ele vai ser convidado pelos amigos a fugir, mas ele vai falar que ele não pode fugir porque ele não é covarde. Então, ele vai afirmar que ele não pode fugir porque ele não é covarde e vai ficar esperando o que cuida da cadeia trazer o veneno, que chama cicuta, para ele tomar o veneno e morrer. E aí, nessa obra que se chama o Fédon, você vai ter justamente isso, esse espaço, né, de tempo em que Sócrates vai aguardar a morte e vai conversar com seus melhores amigos sobre a morte. E se é melhor morrer ou viver. Então, começa no Fédon a discussão sobre suicídio. Sócrates vai falar que ele repele, que ele não aceita a ideia de suicídio, porque o suicida, ele vai contra os deuses. Ele vai contra o sagrado. E o que Sócrates considera mais importante é o sagrado. É o respeito aos deuses, o respeito à divindade. Então, isso é o que Sócrates tem como orientação do que é mais importante. Ele, apesar dele achar abominável o suicida, ele vai falar que a atividade do filósofo não deixa de ser parecida com o ato do suicida. Por quê? Porque o filósofo, ele é aquele que se destina a morrer pela filosofia, né? Ele é como um mártir. Por quê? Porque ele nunca vai se deixar levar pelo vício. Ele sempre vai se colocar a favor das virtudes. Como a sociedade, né? E a gente vai ver isso na vida de Sócrates, como a sociedade, em geral, é impregnada de vício, de covardia, de egoísmo, né? As pessoas, de uma forma geral, elas não alcançaram o lugar que é esse lugar de ser absolutamente virtuoso, que é o lugar do filósofo. Então, como ilustrado pelo mito da caverna, as pessoas não vão aceitar que o filósofo sequer exista. Sócrates vai ser condenado à morte e vai morrer pelo aquilo que ele considera importante, que é a defesa das virtudes. Então, Sócrates vai falar, olha, a gente nasce na sociedade. E se a gente se contenta com a sociedade, a gente se torna ruim. É preciso a gente sempre estar nesse esforço de criticar as pessoas que são impacientes, que são covardes, que são egoístas, que são rancorosas. Porque se você aceita o vício, você é conivente com o vício. Então, se a gente aceita, por exemplo, que um presidente seja capaz de condenar pessoas a mortes, se a gente aceita isso, a gente está sendo conivente. Ou seja, a gente está sendo tão ruim quanto o assassino, quando a gente deixa alguém ser assassinado. E aí é super difícil, porque se você vai ter uma existência de combate. Você vai estar sempre combatendo com aqueles que são ruins, com aqueles que optam pelo caminho do mal. E isso é verdade, né? Assim, na história da filosofia, a gente vai ter a figura dos filósofos como esses seres que são combatentes, porque eles não aceitam o caminho do erro, ou melhor dizendo, o caminho do mal. Então, você não aceitar o caminho do mal faz com que você traga para si o rancor das pessoas que seguem o caminho do mal. Né? Se você não aceita o mal, você vai ter que lutar com aquelas pessoas que aceitam. E isso faz parte da trajetória da filosofia, né? Como ilustrado pelo Fédon, essa obra. Então, Sócrates vai falar, olha, eu não aceito o suicídio, mas a prática da filosofia é como se fosse um suicídio, porque você morre quando você se realiza por meio da sabedoria. Quando você deixa o saber te tomar, o saber, ele
se apossar do seu ser, não resta nada. Não resta nada. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, eu estou até, eu acho curioso eu dar essa aula assistindo, né, eu vendo a minha imagem, porque a minha prática, normalmente, é de eu não existir enquanto professora quando eu estou dando essa aula. Muito pelo contrário, eu deixo de ser para apenas a sabedoria, para que apenas o pensamento tenha lugar. E nisso consiste o exercício da filosofia, na arte, né, da gente deixar de existir para dar voz ao saber, ao conhecimento. Não existe possibilidade de eu ensinar o conhecimento sem ter antes morrido junto a esse conhecimento. Então, Sócrates vai ter essa frase: filosofar é morrer. E aí ele vai ter uma outra frase importante nessa obra, o Fédon, que é o seguinte: eu vou, ele ia morrer, eu vou para um lugar muito melhor. Vocês vão ficar num lugar pior. E ele afirma isso para os amigos dele, que querem que ele fuja, que ele permaneça vivo. E ele vai falar: olha, não, eu não posso me matar, porque isso é contra aquilo que o Deus afirma como certo. Mas eu posso fazer filosofia. E se os ruins, as pessoas ruins da sociedade, me condenam à morte, eu tenho que aceitar isso como uma bênção, porque no fundo é a culminância de todo o exercício de minha existência. Sócrates vai falar, né? Se eu sou condenado à morte, isso é a culminância, é o melhor que poderia me acontecer. Por quê? Sócrates vai falar. Ele, quando ele morre, ele vai para a eternidade. Sócrates vai falar que por conta dele ter sido uma pessoa absolutamente virtuosa, incapaz de corromper, incapaz de praticar qualquer vício, incapaz de ser ruim, né? Incapaz de bater em qualquer pessoa, ele sempre optando pelo caminho do bem. Por conta disso, ele tem certeza que ele vai ter a vida eterna, que ele vai para o mundo dos bem-aventurados, né? Que a alma é eterna, segundo ele. Então, justamente por conta dele ter essa trajetória distinta de virtude, que quando ele morre, ele vai para a vida eterna, ele vai para um lugar maravilhoso, enquanto as pessoas que foram injustas com ele não vão ter esse mesmo destino. Então, a gente tem aí acesso àquilo que Sócrates considerava o mais importante da vida, que é o morrer com virtude. É você morrer praticando o bem. Aí é maravilhoso. O oposto também é verdadeiro. Se você morre tendo praticado somente o mal, você vai para um lugar sinistro. Um lugar onde tem berro de boi. Na obra é assim, né? Tem um berro de um boi. Quando se você morre tendo praticado mal, você pode escrever aqui a questão. Eu vou terminar só essa fala para abrir o microfone de vocês. Um instantinho só, Tauan. Então, assim, o que Sócrates vai falar é muito sério. Ele vai falar que uma vida justa é maravilhosa. É maravilhoso você poder ser feliz praticando a ética. Mas é inevitável que você suscite a raiva dos ruins, das pessoas ruins. Não tem jeito, né? Você vai, sendo bom, trazer sobre si a raiva dos que são ruins. E aí Sócrates vai falar, então você vai ter um momentozinho aí da sua instância que você vai ter que suportar a ruindade dos outros. Mas depois vai ser maravilhoso, porque você vai morrer e vai para um lugar maravilhoso e vai viver só de luz. Pode perguntar, Tauan. Mas eu acho que numa vida de um ser humano hoje em dia,
É muito difícil você nunca fazer nada mal para ninguém, mesmo que seja uma coisa indireta, que não seja diretamente você quis fazer aquilo. Porém, indiretamente pode acabar causando mal a alguém ou bem. Então, depende muito. É muita vertente que pode ter. Perfeito. A sua colocação é ótima, porque permite a gente de pensar exatamente isso. Bom, é claro que todo ser humano erra, senão não seria humano, né? Só um Deus pode não errar nunca. E aí a diferença que a gente tem é a seguinte: é a postura perante o erro. Então você é um ser humano e você erra, como todo ser humano. Agora, qual é a sua postura perante o erro? Então, digamos, vamos usar um exemplo. Eu estou num dia que eu não estou muito bem, e aí vem um cachorro perto de mim, um cachorro bonitinho, e aí, em vez de eu tratar bem o cachorro, e aí eu estou usando um exemplo bem assim, simples para tentar resolver. Então, em vez de eu tratar bem o cachorro, se eu estou num dia ruim, eu escurraço o cachorro. Falo, seu cachorro, sai daqui! Né? Eu sou ruim com o cachorro. Só que na hora eu não percebo que eu sou ruim. Né? Na hora eu não percebo. Depois eu paro, poxa, que horrível que eu tratei um cachorro tão gentil, com maldade, eu fui mal com o cachorro. E aí eu posso ter a postura de falar, não, eu tenho que mudar essa postura, e aí vou lá e compro uma carninha, uma comidinha para o cachorro, e dou para o cachorro e peço perdão. E peço perdão. Aí eu já resolvi o problema. Por quê? Aquilo que é mais importante das éticas da virtude não é o objetivo de ir, por exemplo, para o paraíso ou para o mundo dos bem-aventurados, que é a linguagem do Sócrates. O mais importante é o aprendizado que eu conquisto sendo uma pessoa ética. Então, assim, eu tratei mal o cachorro, eu deixei por isso mesmo, então eu não estou sendo uma pessoa ética. Eu não estou sendo uma pessoa que opta pela virtude ou enfim, aquilo que a gente falou, que é a generosidade, a coragem, a paciência, né? Todas as virtudes que Sócrates elenca, enumera. Então, ou eu posso ter, perante o erro, uma postura de aprendizado, ou eu posso ter uma postura de vício, de impaciência. Se eu não consigo aprender os meus erros, aí você não vai estar no caminho da filosofia. Aí você não vai estar no caminho da ética. Entendeu, Tauan? Entendi sim. Mas nessa coisa de deuses não erram, ou Deus não erra, na mitologia grega o que mais tem é erro de deuses, porque a própria Hera, o que mais fazia era coisa ruim principalmente com as amantes que Zeus tinha e os filhos bastardos que ele gerava. Sim, com certeza. Lá no meu canal você vai encontrar, tem 2 aulas que eu dei sobre isso, né? Eu falei muito sobre os estupros. Na mitologia grega, a gente tem uma linguagem que é muito semelhante à do patriarcado, que hoje em dia vigora ainda, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, infelizmente. Então, assim, na mitologia grega, como você bem notou, a gente vai ter elogio do mal, né? A gente tem deuses que estupram. A gente tem Hera, que é uma deusa que, mesmo sabendo que as vítimas de Zeus sofreram estupro, ela vai condenar essas mesmas vítimas. Então, não bastasse essas vítimas de um deus, né, chamado Zeus, que seria justamente o deus da justiça, não bastasse essas mortais elas sofrerem estupro, elas ainda são condenadas pela esposa do estuprador. Então, como você pode imaginar, né? A pior situação que pode um ser humano passar, que ele é condenado por ser estuprado por um Deus, que deve ser a pior coisa, né? Porque de um mortal já deve ser ruim, imagina de um Deus. Não, você não quer aquilo, você tem que suportar.
E aí você, tendo sido estuprada ou estuprado por um Deus, você ainda é condenado pela esposa do estuprador a ser expulso da terra, como acontece com as vítimas desse casal abominável que é Zeus e Hera. Deixa eu só terminar. Então, o problema é esse, que Platão vai ver essa situação, dessa mitologia, e vai achar isso abominável. Vai falar, com certeza, Platão fala com você, que horror! A gente não pode permitir que essas figuras, que esses deuses, sirvam de referência para os adolescentes. É preciso expulsar essa mitologia da cidade. Então, isso vai ser um ato, né? Vai ser algo que Platão vai fazer, uma obra chamada República. Ele vai expulsar a mitologia homérica e a mitologia de Hesíodo, que são os dois poetas mais importantes da mitologia grega, e justamente são os poetas que nos permitem saber sobre esse caráter abominável dos deuses gregos. Então, se a gente sabe que Zeus era estuprador e que era essa figura danosa, que era totalmente conivente com o patriarcado, é por causa de Homero e Hesíodo, esses dois poetas. E Platão vai falar, isso é abominável, não tem como a gente permitir essa referência para os jovens. E vai expulsar. E vai falar, olha, não é possível que tenha essa mitologia na cidade que eu quero que seja feliz. E vai expulsar. Pode falar, tá bom? Muito boa essa questão. Até o caso com a própria Medusa, que era uma mulher normal, acabou sendo estuprada pelo Poseidon num templo de Atena, e Atena transformou ela numa górgona, porque para ela foi um desrespeito ela tendo feito aquilo no templo dela, sabe? Então é muito escroto da parte da Atena, sendo que ela é a deusa da sabedoria. Exatamente. É uma coisa abominável, né? Porque, assim, era uma sacerdotisa linda, que se destacava pela beleza e pela bondade, e, no entanto, ela vai ser condenada a esse destino funesto, né? De virar bruxa. Mas vê se você não concorda comigo. É fato que os horrores, eles existem, né? Ontem mesmo saiu no jornal o caso horroroso de uma criança que foi assassinada violentamente, uma criança, né? Então, todo dia acontece isso. O problema é esse. O problema é que, no universo grego, isso que a gente vê no universo grego, no plano dos deuses, é muito semelhante com o que acontece no cotidiano de todo ser humano. Então, assim, a gente vê na mitologia grega o horror. A gente vê esse horror de uma sacerdotisa lindíssima ser punida pela beleza. A gente vê crianças as meninas, né, que eram virgens, sendo estupradas por deuses. A gente vê as deusas sendo coniventes com estupro e expulsando as vítimas. Só que a questão que eu coloco para vocês é a seguinte: será que no nosso cotidiano de seres humanos, será que isso não acontece? Né? Será que hoje a gente está aqui tendo aula, que é maravilhoso a gente poder estar junto, né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui na aula assistindo, agradeço a presença. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas no mundo. A maioria das pessoas do mundo está numa situação ou de escravidão, ou de completa falta de acesso à educação, ou completa falta de acesso à comida, né? A gente tem muita gente passando fome, e a gente tem isso de pessoas que são estupradas todos os dias, né? A gente no Brasil tem uma taxa de estupro, de assassinato das mulheres negras, que é um absurdo, né? A cada hora uma mulher negra é vítima de estupro. Vê se não parece muito com essa mitologia grega, né? Então, assim, a questão é que a gente estuda para poder saber o que acontece e para a gente poder ter armas para enfrentar aquilo que acontece. Então, eu não tenho dúvida
de que as alunas que estão assistindo, ou mesmo os alunos que estejam assistindo, vocês vão ter que enfrentar situações de horror na vida de vocês. E a filosofia, ela está aqui para poder dar as armas para a gente, no final, enfrentar juntos o horror. Então, é melhor vocês ficarem sabendo, né? Eu tenho certeza que os pais de vocês, ou os tios, ou a avó, ou alguém que se considera responsável por vocês, quando vocês já eram crianças, alertou vocês para a possibilidade de existirem pedófilos na internet, ou pedófilos na escola até, ou na igreja, justamente naqueles lugares em que você se sente mais seguro, pode ter ali um monstro. Então, assim, para essa realidade, a filosofia não é que ela esteja fechada. Muito pelo contrário, ela está preocupada em nos fortalecer para podermos enfrentar essas situações. Tá? Então, assim, na mitologia grega, essas situações que a gente vive no cotidiano, ou que a gente vê os outros passar, seja no jornal, nas situações pelas quais a gente vê as pessoas passarem, seja nos jornais, seja na fofoca das grandes cidades, ou mesmo do interior, a gente sabe que o horror faz parte do cotidiano de muitas pessoas. E essa realidade, ela está no universo da mitologia grega. Então, uma pergunta que talvez a gente possa fazer é a seguinte: será que a mitologia grega, ela não se encontra muito mais próxima da realidade dos mortais com os quais a gente convive do que a filosofia? Eu acho que essa pergunta, assim, estaria um pouco indo ao encontro do que você falou, Tauan. Será que essa realidade do horror não é mais próxima? Estou repetindo a pergunta. Será que essa realidade do horror que a gente vê na mitologia grega, né? Você tem o horror da morte dos heróis, você tem o horror da morte daqueles que são virtuosos. Será que essa linguagem da mitologia grega não se encontra muito mais próxima da nossa realidade do que essa fala de Sócrates? Do que esse elogio que Sócrates faz à ética? Então, assim, a gente não tem resposta para essa pergunta. Ela é uma questão filosófica e a gente pode pensar juntos no que consiste você falar que existe um discurso, que é o discurso da mitologia, que fala sobre os horrores, que nós mesmos podemos chegar a passar. Então, a gente pode pegar e ler, né? Não precisa nem passar, de preferência a gente pode ficar bem desconfiado de tudo que possa acontecer para não permitir que aconteça isso, ou nem com a gente, nem com nossas famílias. Então, a gente pode ficar alerta, atento e desconfiado das pessoas que são ruins, porque a gente sabe que isso pode acontecer, o horror. Por outro lado, a gente tem a filosofia que nos orienta no sentido de pensar que quem é conivente com a maldade, ou seja, por exemplo, Zeus, quando estupra, ou Hera, quando é conivente com estupro, eles estão seguindo o caminho do mal. E Platão vai falar isso, que quem é conivente com essa mitologia, essa pessoa ela está seguindo o caminho do mal. É preciso que a gente expulse essa pessoa da cidade que ele quer que seja feliz. É preciso que na cidade que ele idealizou como um santuário de felicidade, é preciso que essa mitologia não esteja. É preciso que na cidade não tenha nem essa mitologia, nem as pessoas que suportam e apoiam essa mitologia. Então, assim, é um ideal. É um universo bem que a gente tem a palavra ideia de Platão, isso é um ideal. Fora, além de ser um ideal, o que a gente pode é praticar aquilo que Sócrates considerou certo. E não é à toa que essa ética da universalidade, a ética que se pretende universal, ela vai ser uma ética
muito próxima daquilo que as religiões acham certo. Então, você pode ser ateu, você pode não acreditar em Deus, mas se você acredita em Deus, ou se você acredita em deuses, você vai ser convidado a prestar reverência a Deus ou aos deuses, seja em qual religião que você achar, que você se achar, né? Porque a gente se acha. Então, se você se achar no ritual da macumba, se você se achar no ritual do candomblé, ou ritual da umbanda, ou se você se achar na missa, você vai na missa católica, cristã, e ali você sente uma paz, você se sente bem. E aí, nesse caso, você vai estar sendo convidado a praticar a ética idêntica, uma ética quase idêntica à ética que Sócrates traz. Então, assim, a gente não sabe se a ética que Sócrates trouxe, ela tem mesmo esse caráter universal, de modo que em todas as religiões, talvez tenha uma exceção, porque existe também uma religião, eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço, mas eu já ouvi falar, existe a religião do demônio, né? A religião do diabo é a religião que considera o oposto, que é a que considera que a ética não é capaz de nos tornar seres humanos felizes. Então, a não ser que você seja da religião do demônio, você vai estar sendo convidado a praticar a ética das virtudes, que é essa ética de Sócrates, a ética do combate, né? O combate ao mal. O combate ao mal e o elogio do bem. Tem uma palavra na filosofia que serve a essa diferença. A palavra é maniqueísmo. O que é um maniqueísmo? Maniqueu foi um filósofo, se eu não me engano, árabe. Maniqueu considerava o seguinte, que existe bem, existe mal, e ele se opõe. Versus. É o bem versus o mal. Bem versus o mal. A gente chama teorias maniqueístas as teorias que consideram que existe essa diferença entre bem e mal. E aí, no caso, normalmente, você é convidado a ser bem, a ser bom, a seguir o caminho do bem. E o argumento fundamental, e aí a gente tem a oportunidade de deixar bem clara a diferença entre filosofia e religião. São coisas absolutamente diferentes. Então, por mais que eu possa aqui usar o exemplo, né, das religiões, raramente o oposto é igual. Raramente um padre ou um sacerdote vai usar palavras da filosofia, mas acontece, quando o padre é muito esclarecido, ele consegue. Mas, de uma forma geral, você tem essa diferença entre bem e mal, que na filosofia somente você pode criticar. Você pode falar, olha, eu discordo de Maniqueu, eu discordo que exista a diferença entre bem e mal. Pode falar, quem pediu a palavra? Foi Ângela. Quem pediu a palavra? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tauan, ficou claro a diferença? Sim, ficou sim. E até ano passado, teve o caso da Mariana Ferrer, acho que a maioria aqui deve saber o que houve, que depois de muitos anos, né, conseguiu ir para julgamento e o cara o estuprador dela foi absolvido com a sentença de estupro culposo. Sim, sim, Tauan. O caso do absolvimento, né, ela foi absolvida. Ela foi absolvida
Mas, nessa semana mesmo, a gente teve uma vitória, né, que foi o seguinte, o caso dela ser o argumento do estupro culposo foi considerado ilegal. Mas teve que ir ao como é que chama? Superior Tribunal Federal. Teve que ir até Brasília, que é onde encontra a instância máxima, né, dos juízes na hierarquia do judiciário. O caso teve que ir até lá, a instância máxima, para se considerar ilegal o argumento do estupro culposo. Então, foi essa semana mesmo que a gente teve essa vitória, para quem considera um absurdo, né, mesmo a possibilidade de se pensar nisso, que uma pessoa, um ser humano, tendo sido estuprado, tem a culpa do caso, de ser estuprado. Mas, enfim, quando a gente estuda esses casos de violência sexual, a gente se dá conta de que realmente a sociedade é muito ruim, né, muito má no que diz respeito a crimes de violência sexual. Normalmente, a gente vê exatamente acontecer isso que está na mitologia grega. A pessoa é vítima e, ao invés dela ser cuidada, dela ser orientada, ela continua sendo vítima da sociedade. Então, não bastasse a pessoa, hoje em dia, no Brasil, às vezes, casos de meninas, meninos também, não bastasse essa pessoa sofrer estupro, quando ela chega na delegacia para denunciar o estupro, ela é novamente violentada, porque não é aceito a denúncia não é aceita. Muitas vezes acontece isso. Então, assim, essa discussão é muito pertinente e eu não acredito que a discussão invalide o argumento de Sócrates de que é possível você ser feliz praticando a ética. Mas essa discussão a gente vai ter que deixar para a próxima aula. A nossa hora de aula acabou. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Se não tiver, eu vou me despedir, agradecer novamente a presença, agradecer, Tauan, as questões muito boas. E vou pedir para vocês... Vou te dar a palavra. Vou pedir novamente para vocês preencherem os 2 formulários que está na pasta. Eu botei um formulário, hoje eu vou colocar o outro formulário. Então, vocês têm 4 pontos. 2 pontos que está valendo cada formulário para a semana que vem. Pode falar, Tauan. Não, era questão sobre os deveres que eu tinha que fazer, então tem que fazer esse formulário, no caso. Preencher o formulário. Vou repetir. O formulário não está com a pergunta. O formulário não está com as questões. As questões estão na apostila. Deixa eu mostrar aqui a apostila. Então, tá aqui a apostila. Olha só. Aqui está a questão. Na página 17, você tem a primeira questão da apostila 1, que é: o Enem sabia disso? E aí vocês vão ter uma questão de filosofia antiga e medieval. Depois vocês vão ter uma questão que envolve filosofia moderna e contemporânea, que é essa questão sobre Descartes e Hegel. Depois vocês vão ter uma questão sobre filosofia contemporânea, que é essa questão sobre Schopenhauer. E depois vocês vão ter uma questão que, novamente, se refere à filosofia moderna, que é essa questão do Kant, com filosofia contemporânea, que tem esse texto da Fontenelle, que é uma poetisa contemporânea. São questões do Enem, são questões que exigem de vocês um pouco da história da filosofia. Então, assim, o que eu fiz? Eu postei no canal do YouTube, que tem o link na pasta, eu postei aulas de história da filosofia. Hoje eu vou postar um vídeo mostrando como fazer essas questões
bem explicadinho, um vídeo como vocês podem fazer essas questões, de que vocês precisam saber para resolver essas questões, que são questões do Enem que caem, né? Assim, caem no Enem, vocês precisam, então, saber um pouquinho de história da filosofia, saber como pensar, né? Como ler um texto de filosofia, e eu pretendo hoje postar lá no canal do YouTube um vídeo explicando como vocês precisam estudar para resolver essas questões. Já tem um vídeo que se chama Como Resolver Questões do Enem. O link está na pasta de filosofia. Hoje eu vou postar 2 aulas, uma sobre como resolver os exercícios da apostila 1 e outra sobre como resolver os exercícios da apostila 2. Os exercícios da apostila 2 estão aqui na página. Eu tenho que compartilhar. Deixa eu compartilhar com vocês. Né? Eu vou repetir. Vocês têm essa semana e a outra para preencher os 2 formulários que são sobre a apostila 1 e sobre a apostila 2. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da apostila 2. Aqui as questões da apostila 2. Começa com o Enem sabia disso? E aí vocês vão ter uma questão sobre literatura, que é sobre esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, e depois vocês vão ter... É a mesma questão que está na apostila 1, então quem fez a apostila 1 vai ver que na apostila 2 você vai ter uma questão idêntica à apostila 1, já facilitou, tem menos uma questão para responder, e aí vocês vão ter uma questão sobre tecnologia, e, finalmente, uma questão sobre tecnologia também. Então, vocês têm 8 questões. 8 questões para ganhar 4 pontos, já fechar esse mês com a chave de ouro, já tendo conseguido esses 4 pontos. Tudo bem, turma? Alguma dúvida? Beleza, maravilha. Vamos fechar juntos essas atividades? Sim. Combinado. Então tá ótimo. Então, bom fim de semana. Um beijo no coração. Até logo. Tchau, professora. Até a próxima semana. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, Alice. Tchau, Ângela. Tchau, João. Tchau, Tauan. Tchau, Valesca.